Saudações, eu sou Marcos Valério XR, hoje é 31 de julho de 2025 e sobre essa aplicação da lei Magnitsky dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, isso tem todo o potencial para ser uma espécie de divisor de águas em uma série de fatores relativos ao relacionamento entre Estados Unidos e Brasil e também BRICS e ao processo de desdolarização. E eu acho que é impressionante o tanto quanto muitas pessoas estão analisando essa situação, né? E estão fazendo leituras, a meu ver, muito ingênuas e às vezes até efetivamente erradas em relação a alguns aspectos específicos, inclusive aspectos relativamente técnicos, né? Mas eu acho que isso aí a gente tem que fazer uma reflexão muito mais profunda a esse respeito, porque, por um lado, é uma coisa que abre uma janela de reflexão e umas oportunidades significativas com um potencial bombástico, sem contar, é claro, o grau de escândalo, de absoluta depravação conceitual que implica uma potência imperialista, genocida, calhorda, assassina e absolutamente corrupta como Estados Unidos se colocar no patamar de defensores de direitos humanos e aplicar sanções a um ministro de um país que nem sequer tem sido alvo de críticas por qualquer tipo de instituição minimamente respeitável ao seu processo judicial, né? Até porque, vejamos, no caso, por exemplo, da Operação Lava Jato, houve várias manifestações oficiais de entidades internacionais, como a própria ONU e alguns tribunais penais e até algumas associações jurídicas estrangeiras que efetivamente condenaram os processos que moveram contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que efetivamente declararam que ele foi vítima de lawfare, ou seja, houve órgãos internacionais, ONU inclusa, que declararam que o processo judicial contra Lula foi um processo fascista, foi lawfare, foi fraudulento. Já houve manifestações também estrangeiras a respeito do comportamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, como sendo extremamente temerário, extremamente irregular, com posturas extremamente equivocadas ou mesmo deliberadamente reprováveis em vários aspectos da sua conduta presidencial. E mesmo com manifestações específicas, não só nesses casos, mas com condenações pelo Tribunal Penal Internacional ou coisas muito mais graves, não se viu a aplicação de lei Magnitsky em situação nenhuma, né? Basta lembrar que o genocídio sendo perpetrado por Israel na faixa de Gaza não está levando o Netanyahu, o Ben-Gvir, o Smotrich a serem acionados com lei Magnitsky. Então, por favor, né? Não vamos nos rebaixar a vilania, a perfídia de sequer considerar por um momento que essa aplicação das leis Magnitsky tem algum pingo de dignidade. Não, isso é uma canalice pura, é o objetivo de fazer política invasiva, política criminosa, violações de soberania dos países, e ela por si já é uma violação de direitos humanos, pelo simples fato de tentar atacar as condições de existência econômica de pessoas, porque elas são desafetos dos Estados Unidos. Mas nesse caso específico é ainda pior, porque pelo menos, na maioria dos casos onde essa lei Magnitsky foi aplicada, pelo menos eram com denúncias muito graves que eram corroboradas por algumas outras instituições, como por exemplo, prática de genocídio, prática de crimes de guerra, prática de terrorismo, ou mesmo situações de práticas de corrupção muito escancaradas, ou pelo menos em países que já são estigmatizados, como por exemplo Venezuela ou a própria Rússia, ou seja, que já tem uma problemática internacional envolvida, que pelo menos é corroborada por outros países. No caso do Brasil não tem absolutamente nada disso. É bom deixar claro que nenhuma organização nacional ou internacional questionou qualquer tipo dos processos que estão sendo movidos pelo STF. Existe bolsonarismo, né? O bolsonarismo é digno de nenhum tipo de respeito. Mas não existe nenhuma organização com qualquer tipo de cacife jurídico ou mesmo diplomático, nenhuma delas que tenha se levantado contra esses processos. De modo que essa aplicação dessa lei é absolutamente unilateral, completamente arbitrária, e lembrando, ela não passa sequer pelo judiciário dos Estados Unidos, é uma lei exclusivamente do executivo. Basicamente é o Trump que está fazendo isso, o que nos leva à reflexão que a extensão dessa lei, a aplicação dessa lei está sendo magnificada, né? Com perdão do trocadilho, a magnificar e Magnitsky, porque esse caso é relativamente inédito, porque de todos os casos de aplicação da lei, que são centenas, eu
certamente não há nada parecido com o caso do Alexandre de Moraes. Já foram até, se eu não me engano, tem um caso parecido com os ministros da Corte Superior da Venezuela, mas a situação, o contexto é completamente diferente. Ou no caso da própria Rússia, né, porque, por exemplo, alguns juízes que barraram decisões relativas ao próprio Magnitsky russo, parece que eles foram sancionados por essa lei também, mas é completamente irrelevante, porque a Rússia já está sancionada fora do SWIFT mesmo, e no caso da Venezuela também, então isso é totalmente... O caso do Brasil é completamente inédito. Então vamos lá, o que isso nos coloca? Coloca que, o que está claro, que um presidente norte-americano, extremamente voluntarioso, que está gozando de alguns poderes políticos, e no caso especificamente executivos, bastante inflados, ele pode, ao seu bel prazer, a sua intenção, apesar de que não é só ele, claro que tem um apoio lá por dentro, mas assim, a revelia do Congresso ou do Judiciário americano, ele pode deliberadamente decidir que quer sancionar e coloca a máquina do Estado americano, a máquina econômica, a favor dos seus interesses pessoais, porque ele não tem nenhuma base jurídica para fazer isso. Ele faz essas afirmações dele na carta lá que está havendo violações de direitos humanos, mas isso é só na cabeça dele, da coxa bolsonarista desprezível. Porque absolutamente nenhum órgão, eu repito, nenhum órgão jurídico em nenhum lugar do mundo vai corroborar essas afirmações. Mas ele decidiu que vai corroborar assim mesmo, então azar. O que significa que com essa abertura, outros podem vir. Já tem gente falando que provavelmente estão preparando ameaças similares contra o presidente do Congresso, porque eles não querem tocar o projeto de anistia. Ou seja, significa então que Donald Trump pode unilateralmente simplesmente sair punindo membros de outros países para que se comportem do jeito que ele quer, a revelia completa de todos os poderes instituídos de cada um desses países. Apesar disso não ser uma novidade na mentalidade americana, é uma espécie de abertura, de escancarada e ostensiva do quanto que eles se consideram donos do mundo, que eles mandam, todos são seus vassalos, todos são seus servos, todos são seus escravos e tem que se submeter aos caprichos de um imperador voluntarioso, que nem sequer precisa dar satisfação para ninguém. Ou seja, isso abre a porteira para a ideia muito clara que Trump é apenas um tirano que pode a qualquer momento sancionar qualquer cidadão no mundo porque ele quer. Independente de ser o canalha desprezível do Eduardo Bolsonaro ter ido lá influenciar, o fato é que ele não pode atribuir a responsabilidade para isso ao Eduardo Bolsonaro, ele tem que assumir essa responsabilidade. Ou seja, ele pode mentir, ele pode praticar qualquer tipo de falcatrua e pode inventar qualquer critério para aplicar essa lei. Ao mesmo tempo que, da forma mais sórdida, mais hipócrita, ele nunca fez absolutamente nada com crimes absurdamente mais graves e mais explícitos que estão acontecendo nesse exato momento. Volto a citar o caso do Netanyahu, que foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional, ou de outros membros do exército israelense que estão sendo presos mundo afora por países diversos porque estão praticando crimes de guerra na faixa de Gaza. E esse é o vigarista que está preocupado com direitos humanos, sem contar o grau de baixeza desprezível de bolsonarista preocupado com direitos humanos, pelo amor de Deus, né? Os mesmos canalhas que sempre disseram que isso é coisa de bandido, era para defender bandido, que é direitos humanos, agora os miseráveis estão preocupados com direitos humanos. E esse caso desse processo, isso só detalhe, viu? Atualmente, em regime fechado, por conta desses casos do 8 de janeiro, tem menos de 100 pessoas presas em regime fechado. Alguns é difícil saber as fontes, porque as fontes são complicadas, né? Então, uns estão em segredo de justiça, mas menos de 100 pessoas estão realmente em regime fechado. E, se eu não me engano, a maioria, se não todas, porque recusaram um acordo que foi oferecido a elas de responder o processo em liberdade, em prisão domiciliar com tornozeleira, em troca de não usar redes sociais, qualquer coisa assim. Ou seja, não há absolutamente nenhum grau de contestação válido contra todo esse processo. Portanto, sem perder o ponto de vista que o STF tem vários problemas, o Alexandre de Moraes tem vários problemas, eu pessoalmente acho que também não tem menos canalha, aliás, a maior parte do STF são inimigos dos interesses dos trabalhadores, mas nesse caso específico eles estão isentos. E se numa situação dessas, um imperador pode vir e impor esse tipo de punição de forma totalmente unilateral, e o mais interessante, isso evidentemente só tem efetividade por causa de instituições financeiras e econômicas que operam de alguma forma baseadas nos Estados Unidos em dólar. Isso não é evidentemente um massivo de um argumento pró-desdolarização? E veja só, se a China for mais esperta agora, ela poderia simplesmente, vamos fazer o nosso banco aqui, o banco do BRICS, não sei o que lá,
A gente vai operar fora do dólar, mesmo já estamos fora do SWIFT, dane-se. Então, qualquer um que seja sancionado pela lei Magnitsky tem aqui, olha aqui o nosso cartão, a nossa bandeira chinesa, que você pode usar à vontade. Você percebe o potencial que isso tem de dar espaço de poder para a China, que está entrando no Brasil nesse exato momento com um cartão de crédito com uma bandeira específica. Veja só, da mesma forma, como foi esse tiro no pé, essa simples ameaça de suspender o GPS brasileiro, porque pelo simples fato que as pessoas se deram conta que existem outros sistemas alternativos, inclusive o chinês e o russo, que podem ser usados à vontade, se não for a diferença, você percebe que essa aplicação dessa lei Magnitsky também vai no sentido econômico e é mais um reforço de que nós precisamos mesmo desdolarizar a economia mundial. Então veja só, temos um atentado direto à soberania de um país por causa de um governo de um país específico que se considera dono do mundo, que acha que todos têm que se abaixar a cabeça para eles, são vassalos, absolutamente injusto, absolutamente hipócrita, absolutamente criminoso e genocida, que nunca vamos deixar de... Estados Unidos é o império mais genocida de todos os tempos, em termos numéricos, claro, não estou dizendo proporcionais, mas absolutos. Apoia o genocídio em Gaza, deliberadamente, e toda a sorte de crimes, mas se acha do direito de falar que está preocupado com direitos humanos para impor sanções por interesses meramente políticos e econômicos, para defender uma quadrilha de apoiadores de genocídio e que eles próprios pretendiam dar um golpe de Estado para implementar um regime de terror de violação de direitos humanos no Brasil, tanto que apoiaram a ditadura militar, a última ditadura brasileira, que é condenada universalmente, apoiam o genocídio em Gaza, envolvidos com milícias, com toda sorte de crimes, que ficavam ameaçando dar golpe de Estado, ameaçando implantar um novo AI-5 e coisas do tipo. E agora esses desgraçados se unem naquilo que o pessoal já chama assim, da coalizão internacional da extrema-direita, né? Que tá ficando difícil, né, rebater. Eu sempre falei que tá muito exagero nesse tipo dessa ideia de uma extrema-direita internacional, mas vamos ser sinceros que o Trump tá tornando difícil a gente rebater esse argumento aí, né? Até como também tá ficando difícil rebater a ideia de que o Trump seja um agente russo para desestabilizar os Estados Unidos. O ponto é que o mundo tá vendo. E tá ficando claro quem são os Estados Unidos. Não é que isso é novidade com o Trump, mas sempre foi assim, viu? Essa lei Magnitsky sempre foi canalista, sempre foi para praticar esse poder invasivo deles de outras formas, originalmente criado para atacar a Rússia, é claro, né? Só que, pelo menos nesses casos anteriores, ainda tinha alguns argumentos um pouquinho melhores, né? Pelo menos a aplicação anterior dela, na maioria dos casos, podem pelo menos ter um verniz de legitimidade. No caso da aplicação contra o Alexandre de Moraes, não tem verniz nenhum. É absolutamente arbitrário, absolutamente sem nenhum tipo de embasamento, a não ser, claro, deixando claro que eu estou falando aqui para pessoas com a capacidade cognitiva minimamente preservada. Não é com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro você esquece, né? Eu não perco tempo com esses mentecaptos. Mas sim, então, tá claro. Estados Unidos pode fazer o que eles quiserem, da forma mais arbitrária, da forma mais sórdida, da forma mais invasiva e abusiva a hora que eles querem para defender os seus interesses específicos. Ou seja, é mais um elemento de justificação para o isolamento, para que você rompa relações com eles, para que você diminua para que você desdolarize, para que você se alie ao sul global, ao BRICS de uma forma geral. Que nós sabemos esse é o principal motivo, né? Por trás de todas as desculpas, é uma guerra contra o BRICS. E essa guerra é inevitável, todo mundo sabe disso. Inclusive, eu acho até que o BRICS está vacilando em não ter se preparado até melhor e já não ter assumido mais abertamente essa bandeira. Sim, nós não temos, não é nem que nós queremos ser inimigos dos Estados Unidos, mas nós não temos opção. Eles serão nossos inimigos pelo simples fato de nós oferecermos uma janela de liberdade fora da tirania norte-americana. Sim, eles vão ser perseguidos. Não tem como não haver um conflito entre o Império Norte-Americano e o BRICS ou qualquer tipo de organização que se atreva a não se submeter ao abuso de uma autoridade assassina. Voltando especificamente para o Brasil, é evidente aqui, no nosso caso aqui, é evidente que vai ficar difícil para o Alexandre de Moraes utilizar determinados cartões de crédito, não vai viajar para o exterior, mas aparentemente ele não tem nada, nenhum tipo de propriedade lá fora. Agora, muita gente por aí também está vacilando muito. Tem muita gente dizendo, inclusive o Bruno da TV Corte está dizendo isso aqui, ele não vai poder usar a conta do Banco do Brasil. Não, bicho, por favor. Não, o Banco do Brasil não vai suspender a conta do Moraes. Nem pode. Por quê? Porque qualquer funcionário público do regime estatutário, se não me engano, até em alguns casos CLT também,
não apenas tem direito, como tem obrigação de ter uma conta bancária, senão não recebe salário. Você não pode simplesmente impedir o meio pelo qual, determinado legalmente, constitucionalmente, pelo qual o sujeito recebe salário. O que o Banco do Brasil no máximo poderia fazer, eu creio que ele recebe do Banco do Brasil, né, servidor público federal, o máximo que poderia fazer talvez seria cancelar as bandeiras dos cartões de crédito internacionais Visa e Mastercard, evitar algumas operações financeiras aqui, mas nada pode impedir o ministro Alexandre de Moraes de utilizar, por exemplo, de receber pelo Pix, de fazer transferência bancária normal do Banco do Brasil. Então não, ele não vai ficar economicamente estrangulado. Ele não vai ter que tirar dinheiro na boca do caixa de dinheiro vivo, não, isso é besteira. Porque tem muita gente dizendo isso, né, que o Banco do Brasil, como tem operações em dólar, ele pode ser pressionado. Bicho, pode até ser pressionado, mas ele não vai poder encerrar a conta do ministro. E não é só nesse caso, se não me engano, nem nos casos que análogos a esse, né, a aplicação da lei Magnitsky em outros países, nesses casos, normalmente, de autoridades do Estado, eles não têm suas contas encerradas. É claro que vai gerar problemas, né? E sem contar que bancos estaduais, se não me engano, acho que nem tem relações lá fora em alguns sentidos. Né? Então, conta do Banco do Brasil, Caixa Econômico, nesse sentido, não vai perder. Então, o prejuízo para o Alexandre de Moraes, na verdade, é pequeno nesse sentido. Né? Não vai deixar de usar cartão de crédito, mas hoje em dia, com Pix, pelo nosso brasileirismo, Pix, eles estão ficando cada vez menos necessários, e se ele não estiver interessado em ir para o exterior, azar, porque não só pelos Estados Unidos, eu aconselharia ele também não ir para a Europa, né? Porque afinal, dado o grau de subserviência vergonhosa da União Europeia ao Trump, eu não duvido nada eles corroborarem algum tipo de sanção, ou até aplicarem uma sanção eles próprios, né? Dependendo do seu grau de subserviência. Então, para efeitos práticos diretos, o efeito disso contra o Alexandre de Moraes é muito pequeno, viu? E para qualquer pessoa que venha a ser sancionada. Mas o impacto disso, a nível moral, a nível de percepção global, isso é monumental, cara. Isso deixa absolutamente claro o que são Estados Unidos da América. Isso deixa absolutamente claro que ele é o inimigo do mundo livre. É o império opressor tirânico, absolutista, totalitário, que sempre tentou ou efetivamente impôs sua brutalidade tirânica no planeta inteiro, para qualquer um que não se submeta. Nós estamos falando de gente, bicho, que manda prender cidadãos de outros países, porque por desafeto que mandaram prender um Julian Assange, porque o Julian Assange mostrou os crimes de guerra praticados por eles. E outros fatores aí também problemáticos, né? Porque se fosse só perseguir o Snowden, né, que pelo menos era americano, não, o Assange nem americano ele era. E nós estamos falando de sanções que, se você for parar para pensar, elas deveriam ter um mínimo de articulação judiciária. Mas não, ela é aplicada de forma exclusiva pelo Executivo, apenas com ações e atividades puramente econômicas, o que demonstra muito claramente que nos Estados Unidos o poder supremo mais do que em qualquer outro lugar do mundo, é econômico. Ele não está nem aí apesar de que no caso dos Estados Unidos existem tentativas de tentar derrubar a aplicação da lei Magnitsky via judicial, normalmente não são bem sucedidas, mas eu acho até que nesse caso poderia ser uma exceção, porque é a primeira vez que está sendo aplicado contra um membro da Suprema Corte de um país que não é considerado não democrático, que está no mesmo nível de reconhecimento democrático da maior parte das instituições que os Estados Unidos, e inclusive muita gente diz até que o Alexandre de Moraes conhece pessoalmente membros da Suprema Corte norte-americana. Eu acho que isso não cai bem para ninguém ali, viu? Talvez seja até um caso onde haveria contestação interna a esse respeito. Mas veja só, a articulação da corja bolsonarista, né, e todos os antinacionais em geral, essa pessoa que odeia o próprio país e sempre trabalhou para se submeter, enfia voluntariamente a cabeça embaixo da bota estadunidense, esse pessoal que está corroborando com esse processo está deixando cada vez mais claro o grau de canalice, de estupidez que ele sempre reverberado, que essa postura de submissão aos Estados Unidos representa. Essa é uma oportunidade única. E, aliás, por favor, o governador tem que aproveitar melhor essa oportunidade. Claro, tem que fazer as protestos diplomáticos, a tentativa de negociação, acionar o judiciário, tudo bem, isso tem que fazer. Mas tem que haver resposta política também, resposta política subindo o tom. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, né? Que vai ser, se eu não me engano, parece que o recesso do judiciário acaba. E, inclusive, amanhã, às 9 horas da manhã, haverá um evento que eu vou comparecer na frente da Embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília, né? Um evento de protesto sobre esses fatores, e o fato de terem adiado tarifaço e metido exceção não vai fazer a menor diferença, porque tem uma série de fatores aí que tem que ser discutidos ainda, inclusive essa questão de sancionar membros dos poderes brasileiros
para que eles se submetam aos caprichos de um canalha desprezível, porque ele se acha o dono do mundo. Então, essas são as coisas que a gente tem que apontar. Se, por um lado, o impacto direto isso para o ministro do Supremo, a não ser que ele seja fã da Disney, ou seja, desesperado para usar serviços estrangeiros aí, ele não vai ser afetado em nada. Não, ninguém vai cortar a Netflix, nem vai ficar impedido de usar o iPhone, coisa nenhuma. Então, o efeito para ele é pequeno, mas o efeito moral e a perspectiva de reflexão que isso abre é absolutamente colossal, porque os Estados Unidos baixa cada vez mais o nível, seu governo Trump baixa cada vez mais o nível, mas e a gente nunca pode perder de vista que isso não é uma anomalia total. Os Estados Unidos sempre foi assim, a diferença é que o Trump é apenas mais descancado, desbocado, é menos hipócrita nesse sentido específico, né? Mas fica cada vez mais claro que isso é um império em decadência, perdendo o poder, por isso começa a se movimentar de uma forma cada vez mais agressiva, vai cair atirando, e cair num tema assim, de perder essa posição de hegemonia global, né? O que o torna mais perigoso, e não é de hoje que eu digo isso, eu falei que à medida que os Estados Unidos for enfraquecendo, for perdendo a hegemonia global, ele vai apertar o cerco aqui na América Latina, que é o que eles deliberadamente consideram o quintal deles. Isso são os sintomas que nós estamos vendo. Eu só achava que fosse ser um pouquinho mais sutil, mas não, está sendo bruto, né? Não está tendo sutileza nenhuma. Eu ainda acho que ainda pode piorar. E por mim, que piore mesmo, porque como eu já disse, eu quero ver o oco, eu queria ver exatamente isso, eu queria ver o pau quebrar, e eu acho que isso é excelente para o nosso país, para ficar claro quem é o nosso verdadeiro inimigo, e sempre foi o inimigo histórico do Brasil, sempre foi Estados Unidos. É o nosso principal inimigo histórico, além dos inimigos internos, claro, é o principal responsável pelo impedimento do desenvolvimento maior do Brasil. E somente a corja neocon e a corja antinacional liberal que vai fingir que não vê isso, ou pior, até acredita mesmo, porque são absolutamente incapacitados, tanto moral quanto cognitivamente. Então vamos aproveitar essa oportunidade de ver de forma cada vez mais nua e crua como é que funciona essa relação, a realidade em si. Aproveitar essa oportunidade para deixar cada vez mais claro que sim, Estados Unidos, enquanto potência global, tem que ser derrubado. Enquanto essa desgraça não for reduzida a apenas mais um país para ficar quieto na dele, esse planeta nunca vai ter paz. É Estados Unidos que permite o genocídio em curso em Gaza. E lembre, quando você se perguntar como é que foi possível acontecer o Holocausto, lembra que nesse exato momento, nesse sentido, é pior, porque pelo menos o Holocausto foi feito de uma forma razoavelmente discreta. Esse aqui, nem isso. Em Gaza é cada vez mais escancarado. E esse império maldito apoia e sustenta esse genocídio de uma forma aberta. E esses desgraçados vêm falar em proteção de direitos humanos. Aproveita essa oportunidade para jogar no chão, pisar e destruir qualquer ilusão de que esse pessoal merece respeito, qualquer ilusão de que esse império maldito não seja assassino, não seja genocida, não seja terrorista, não seja brutal, impiedoso e totalitário nos piores sentidos da palavra, que tudo aquilo que ele fala sobre todos os outros é o que ele é. Que fique isso claro. E aproveita essa oportunidade e replica e diz isso e joga isso na cara do canalha bolsonarista que você vê pela frente, do imbecil do neocon que você está sempre encontrando por aí. Não se cale e entre nesse confronto, porque isso tem que ficar cada vez mais ostensivo e cada vez mais evidente que o nosso único caminho, como eu já estou dizendo há muito tempo, é se apoiar nas forças internacionais amigáveis ao Brasil, que é o BRICS, o Sul Global, e reforçar nossos laços e combater sem trégua esse império maldito e essa corja desprezível, insana e psicótica que existe aqui dentro, dos traidores da pátria, daquelas pessoas que odeiam o Brasil e que sempre vão se oferecer voluntariamente para fazer o serviço sujo para nos ferrar. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 31 de julho de 2025. Muito obrigado por sua atenção.